Abra a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Lucas capítulo 16, 16º capítulo de Lucas, a partir do versículo de número 19. Lucas 16, a partir do versículo de número 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por essa noite. Obrigado a Deus pelo dia abençoado que estamos vivendo até aqui. E agora, Deus, pedimos que Tu venhas permear o nosso coração com a Tua palavra, até que ela, ó Deus, tome conta da nossa vontade e nos induza, ó Deus, nas nossas decisões. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? No meio do diálogo, é uma parábola contada por Jesus, e toda parábola tinha um fundo religioso, moral, um fundo educacional, um objetivo de que fosse aplicada a realidade da pessoa que está ouvindo. Jesus está contando essa parábola, e quando o rico todos os dias vestia-se, diz o texto, regalado e esplendidamente, uma tremenda de uma ostentação, todo dia entrava e saía, à porta de sua casa, Jesus diz que havia um mendigo, um homem pobre, o corpo coberto de lepras, e ele passava direto, voltava para casa, entrava em casa, lá estava o homem, saía de casa, lá estava o homem, sem que ele pudesse pelo menos parar e se importar uma vez sequer com aquele mendigo. E aí o texto diz que os dois foram alcançados por algo que o rico, o pobre, o alto, o baixo, o culto, o indouto, todos serão alcançados: a morte. E diz: e morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para a presença de Abraão, e morreu também o rico, e aí a narrativa diz: e foi sepultado. E aí o versículo seguinte: e abrindo os olhos,
viu que estava no inferno. E naquele momento, quando ele percebe essa realidade, ele ergue os olhos e vê ao longe, na narrativa de Jesus, ele vê ao longe Abraão, mas perto de Abraão está o mendigo, que vivia deitado, coberto de chagas à porta de sua casa. E aí naquele momento, quando ele divisa, ele olha, ele vê, lá do outro lado ele vê Abraão e ele vê o homem pobre, o mendigo. Ele diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim. E aí Abraão diz a ele, olha para ele, ele diz: mande que Lázaro pelo menos molhe a ponta do seu dedo e venha e refresque a minha língua, porque estou em grande sofrimento, em grande tormento aqui no inferno. E aí Abraão diz o tema da nossa mensagem: está posto um grande abismo. Os abismos desta vida. O primeiro abismo que nós percebemos nesse texto é o abismo da vontade. Isso mesmo. Todos os dias ele saía de casa e via ali um homem pobre, diz que ele era rico, mas ele não se importava. Ou seja, ele não tinha vontade sequer de voltar parte daquilo que era seu, daquilo que ele tinha, de ele desfrutava, que pudesse socorrer aquele homem. Não havia vontade, não havia nele manifestação volitiva, ou seja, vontade, para que ele pudesse parar um tempo, dar atenção àquele homem e pudesse ajudar aquele homem. E quando isso acontece, quando nós estamos caindo no abismo, por causa da falta de vontade, sabe o que nós percebemos? As injustiças que começam a rodear as nossas famílias. Você para analisar o homem que está deitado no portão daquela casa. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo, essa cena levaria-nos a entender que este homem que está deitado à porta daquele homem rico, este homem pobre que estava mendigando, tomado por chagas, este homem tinha provavelmente parentes. A situação dele, a vontade do rico não só o alcançava, mas alcançava também aqueles que estavam diretamente ligados a ele. Homens e mulheres, parentes, famílias, que eram alcançados pela injustiça daquele homem rico. Quando nós nos omitimos dentro da sociedade, de fazer aquilo que é correto, de fazer aquilo que Deus espera que nós possamos fazer, nós atingimos não somente uma pessoa, mas todas as pessoas que estão ligadas àquela pessoa. Imagine você, alguém que resolveu usar drogas, por exemplo. Ele atinge a família, o pai, a mãe, o vizinho, todos que estão ao seu redor. Ele priva as pessoas que estão ao seu redor. Imagina alguém que toma uma decisão que vai acabar com o seu casamento. Ele priva não somente a si mesmo, mas por causa da sua vontade, ele acaba incluindo todas as pessoas que estão ao seu redor. Imagina alguém que faz algo no emprego e por isso é demitido por justa causa. Ele não é só ele alcançado pela justa causa que ele toma, mas pela falta de recursos, os filhos são alcançados, os parentes são alcançados porque tem que suportar a dificuldade que ele vai passar. Esse homem rico, ele tinha um abismo, e o primeiro abismo eu gostaria de chamar o abismo da vontade. Ele não se importava de cair nesse abismo todos os dias. Mas ele prejudicava não somente o rico, o pobre. A Bíblia diz que ele tem 5 irmãos. E que ele só vai se preocupar com esses 5 irmãos depois da morte. Ou seja, ele não estava preocupado com o mendigo, mas ele não estava preocupado com a família. Ou seja, o abismo da vontade arrastava também a família dele, os parentes dele. E por último, nesse primeiro momento, nesse primeiro ponto, o abismo da vontade arrastava
o mendigo e seus parentes. Arrastava os parentes do homem rico, mas arrastava também o próprio homem rico. Ele caiu num abismo e ele não conseguia agir em favor daquele homem pobre. Diz o texto, vai nos induzir, nos empurrar para um segundo abismo, o abismo da realidade. Quando ele abre os olhos depois da morte, ele percebe que ele está no inferno, e essa realidade vai incomodar o seu coração. É um abismo da realidade. Ele abre os olhos, diz o texto, e ele olhando ao redor, ele está em grande sofrimento, por causa da indiferença do primeiro abismo. Nesse segundo abismo ele está vivendo uma realidade, o abismo da realidade, e ele começa a perceber o seu sofrimento, que aquilo que disseram a ele é realidade, a narrativa do próprio Jesus. E ele então tenta mudar essa realidade que ele está vivendo. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a sua mão e venha refrescar a minha língua, em algumas versões, a minha fronte, que ele possa jogar água sobre a minha cabeça ou sobre a minha boca, dentro da minha boca, porque eu estou sofrendo. A realidade que ele estava vivendo faz com que esse abismo, faz com que ele comece a desejar alguma mudança. Você vai lembrar com facilidade que ele saía e voltava para casa constantemente, sem se importar com a realidade do homem pobre. Mas você vai se lembrar com facilidade, olhando para o texto, que agora ele está em desvantagem e ele quer que o homem que outrora fora pobre fizesse alguma coisa por ele. Quantas pessoas estão acostumadas a não fazer coisa alguma por outras pessoas? Estão acostumadas a viverem na indiferença? Não estão preocupadas com a condição social, que muitas vezes é uma condição que traz dificuldade para outras pessoas? Não estão incomodadas com a enfermidade de outras pessoas? Não estão incomodadas com o problema do casamento de algumas pessoas? Não estão preocupadas com o problema das famílias que estão ao seu redor? Mas tão logo elas enfrentam alguma dificuldade, a primeira coisa que elas dizem é: ninguém vai fazer nada por mim. Imediatamente, no segundo abismo, o abismo da realidade, ele começa a perceber, e ele começa a pedir que alguém possa fazer alguma coisa por ele. O incômodo e a lembrança, evidentemente, passam a ser o maior castigo daquele homem. Diz que é o chicote da alma. Ele passa a enfrentar agora uma realidade muito diferente de tudo que ele teve na vida inteira. Ele está em desvantagem. A riqueza que ele juntou não serve para coisa alguma no lugar onde ele está. A influência não serve para coisa alguma. Os amigos importantes que ele conseguiu angariar também não servem para coisa alguma. Ou seja, a vida de outrora não tem significado algum no lugar onde ele está. E essa realidade faz com que ele comece a pedir ajuda. Então ele diz: manda que ele molhe a mão e que refresque a minha fronte, ou a minha língua. Eu estou em grande sofrimento aqui nesse abismo. Abraão diz para ele: está posto um grande abismo entre nós e vós. Há um grande abismo agora entre nós. Está posto um grande abismo, aqui podemos chamar de o abismo da realidade. A realidade, Abraão está dizendo para ele, agora é outra. Você vai viver uma nova realidade, diferente da que você viveu. E quando a gente começa a viver essa realidade, uma realidade em desvantagem, a gente acha que alguém tem que fazer alguma coisa por nós, mesmo que nós não tenhamos feito coisa alguma por outras pessoas, quando nós estávamos no degrau de cima.
E aí ele diz: então peço que mande Lázaro, que ressuscite Lázaro. Se não podes mais fazer nada por mim, se a minha realidade é imutável, se o abismo da realidade é imutável, eu peço que eu tenho 5 irmãos, e eu peço que ressuscites a Lázaro e mandes Lázaro à casa de meus pais. Esse finalzinho do abismo da realidade, ele está querendo ainda mudança, mas já traz para ele alguma diferença. Ele poderia dizer: eu peço, Senhor, eu peço a Abraão que mandes que me ressuscite, para que eu volte à casa de meu pai, e eu fale aos meus irmãos a respeito do inferno, que é uma realidade do lugar onde estou, para que eles não venham para cá também. General Lee, o fundador do Exército da Salvação, ele é autor famoso de uma frase. Ele diz: todo crente, quando aceita Jesus, deveria passar pelo menos 1 mês no inferno, e depois, quando ele voltar, soltar pelas ruas para evangelizar. General Lee, fundador do Exército da Salvação, ele diz: a conscientização, a constatação da realidade, ao perceber que o inferno é real, é Jesus quem está contando a parábola, e a Bíblia fala 534 vezes a respeito do inferno. Ele diz: então eu peço a realidade, que possa alguém lá falar com os meus irmãos. Então ele cai no último abismo, o abismo da impossibilidade. O abismo da vontade, o abismo da realidade e o abismo da impossibilidade. Abraão diz: não é possível, nada mais pode ser feito nesse sentido. Lá estão os profetas, Moisés e os profetas. Se os seus irmãos não ouvem nem Moisés, nem os profetas, muito menos eles vão ouvir alguém que ressuscitou. Muito menos eles vão ouvir quem ressuscitou, seja o abismo da impossibilidade. Eu creio que nós nessa noite somos desafiados a fugirmos desses abismos, de cairmos nesse primeiro abismo da vontade com realidade, com relação à indiferença. O segundo abismo, o abismo da realidade, percebendo aquilo que está ao nosso redor, e muitas vezes nós queremos que alguém faça alguma coisa por nós, quando nós mesmos não estamos fazendo coisa alguma por alguém. E por último, o pior abismo é quando nós caímos no abismo da impossibilidade. Deus pode nos dar um momento novo, uma realidade nova, uma vida nova, enquanto estamos aqui no abismo da vontade. Isso mesmo, da vontade. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 31, 34, se não me engano, ele diz assim: não ensinará mais alguém ao seu próximo, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, e eu perdoarei os seus pecados, sua maldade, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Enquanto estamos aqui no abismo, primeiro abismo, é possível mudar a nossa vontade e servir ao Senhor com toda a alegria do nosso coração, viver para o Senhor e entregar ao Senhor. Ele apaga todos os nossos pecados, diz o profeta Jeremias. É interessante uma ilustração de um japonês que tinha uma lavanderia, mas perto da lavanderia dele, um casal estava completando um aniversário de casamento, 25 anos de casado, e o esposo disse à esposa: vou voltar do trabalho mais cedo, você por favor se arrume, nós vamos sair para jantar no melhor restaurante da cidade, nós vamos comemorar as nossas bodas de prata.
E ele voltou mais cedo, ela se arrumou, enfeitou, colocou um vestido branco lindíssimo que possuía. E quando ele chegou, ele ficou maravilhado, encantado com tamanha beleza da mulher vestindo aquele vestido branco. Os dois entraram no carro, saíram, foram para o restaurante, passaram uma noite excelente, jantando ali, ouvindo música ambiente. E aí pediram uma sobremesa. E o garçom, meio desastrado, veio, tropeçou e derramou uma bola de chocolate no vestido daquela mulher. Ela entrou em pânico, o vestido lindíssimo, agora com a marca de chocolate enorme. E ele disse: calma, querida, o esposo, amanhã eu levo para a lavanderia. E ela disse: não, eu mesmo levo, tem uma lavanderia lá perto de casa. No dia seguinte, pela manhã, ela acordou, pegou o vestido, levou para a lavanderia, entregou ao japonês e disse: olha, o senhor acha que essa mancha de chocolate pode sair do vestido? E ele olhou para o vestido e disse: pode sim. E aí ela entregou o vestido e foi embora. No dia marcado ela voltou e ele entregou o vestido embalado. Ela abriu a embalagem, colocou em cima do balcão na recepção. E ela olhou para o vestido e disse: a bola de chocolate ainda está aqui, a mancha. E ele olhou e disse: não está não. E ela disse: está sim, é bem aqui, nesse lugar, é aqui, olha bem, está aqui a mancha. E ele disse: está não. E ela, com lágrimas, disse: está, eu estou vendo a mancha. E aí o japonês de trás do balcão saiu, chamou duas pessoas que estavam passando na calçada e disse: venham até aqui. E elas chegaram, ele esticou o vestido bem esticado, disse: olha bem aqui, você está vendo alguma mancha? E a pessoa olhou, disse: não vejo. Chamou a outra e disse: olha aqui, vou ver se você vê alguma mancha. E ela, outra pessoa, olhou e disse: não, eu não vejo mancha alguma. E aí a mulher olhou e disse: mas quando eu olho eu vejo. E o japonês disse para ela: sabe por quê? Porque a mente, aqui na sua mente, é que a mancha de chocolate está. Quando você olha para o vestido, do local que caiu a bola de chocolate, a mancha ainda está na sua mente. Enquanto ela não sair da sua mente, você não vai conseguir olhar para o vestido e vê-lo branco, alvo exatamente do jeito que ele está. Aquele homem estava vendo ainda respingos da vida que ele viveu antes da morte. Eu tenho um pai, eu tenho 5 irmãos. Ele ainda conseguia olhar e aquilo não ia sair da mente dele. E o pecado que eu e você cometemos, se Jesus não apagar, não mudar a nossa mente, nós vamos olhar e vamos continuar enxergando o pecado que nós cometemos. Mas se Ele nos lavar, diz a palavra de Deus, que Ele nos limpa de todo o pecado.